Fala galera, sejam bem-vindos ao Pizza Põe Pasta. Eu sou o Bruno e no vídeo de hoje a gente vai atender o pedido dos inscritos que querem fazer uma pizza de longa fermentação no forno convencional, que é esse forno que a gente tem em casa e que normalmente atinge no máximo 250 graus. Essa temperatura máxima do forno caseiro pede que a gente faça algumas alterações na receita e durante o vídeo eu vou te explicar o porquê de cada uma delas. Para conseguir fazer uma massa que vai te deixar realmente satisfeito, nós vamos aplicar as técnicas de polish e autólise numa massa feita com farinha de trigo do tipo 1. Eu sei que tem muita gente interessada em aprender sobre essas técnicas e especificamente nessa receita vai ficar muito evidente os benefícios em termos de sabores, aromas e texturas. Fica comigo até o final, porque eu vou te ensinar como fazer uma pá de pizza para forno caseiro que vai te atender perfeitamente e você já vai sair desse vídeo sabendo como fazer uma pizza em casa no mesmo nível das pizzarias. Bora pro vídeo! A gente começa preparando um pré-fermento chamado polish, que vai agregar sabores e aromas e ainda melhorar a qualidade da nossa massa. Ele é feito com partes iguais de farinha e água mais o fermento, e as quantidades são essas que você está vendo aí na tela. Primeiro deixa eu te mostrar a minha balança de precisão, que eu uso só para pesar o fermento. Ela tem uma precisão de centésimo de grama e para nós que fazemos longa fermentação com quantidades mínimas de fermento, ela é super útil. Se tiver interesse em conhecer os utensílios que eu uso nas nossas receitas, vai encontrar os links na descrição do vídeo. Para fazer o polish é muito fácil, basta colocar o fermento na água e mexer até que ele seja totalmente dissolvido. Depois disso é só adicionar a farinha e misturar bem. A pré-fermentação gera acidez, que tem um efeito fortalecedor na estrutura do glúten, além de adicionar sabores e aromas. Depois é só cobrir com papel ou pano, porque ele precisa respirar sem ressecar, e está pronto o nosso polish, que vai pré-fermentar por 3 horas. Durante esse tempo vamos aproveitar para fazer a autólise, que consiste em misturar toda a farinha e a água restante da receita. Não precisa sovar, basta misturar bem. Esses dois ingredientes por si só começam a reagir, iniciando o processo de desenvolvimento do glúten. Da autólise resultam vários benefícios: diminuição do tempo de sova, maior absorção de água, melhora no desenvolvimento do glúten, que resulta em aromas e sabores mais complexos, e melhora na elasticidade da massa, aumentando a capacidade de aprisionar os gases da fermentação, obtendo mais alvéolos. A farinha do tipo 1 que eu estou usando nesse vídeo tem 12% de proteína, o nome dela vai estar na descrição do vídeo, onde você também vai encontrar uma sugestão de ajuste na hidratação, caso use uma farinha com menos proteína. Então dê uma olhada na tabela nutricional da sua farinha, que fica no verso ou no lateral da embalagem. Depois de misturar tudo é só cobrir bem para não ressecar e levar em geladeira por 3 horas, o mesmo tempo que pré-fermentaremos o nosso polish. E agora sim vamos aos ingredientes da nossa receita, que são as misturas do polish e da autólise, 30 ml de azeite, 13 gramas de sal e 10 gramas de açúcar. Por conta da temperatura de cozimento da massa no forno caseiro, adicionamos azeite para evitar o ressecamento, já que a massa passa mais tempo no forno e perde água. Já o açúcar tem a função de ajudar a dourar a borda. Repare nessa mistura de farinha e água da autólise e como é impressionante o grau de desenvolvimento do glúten dela, já que não fizemos nenhuma sova ainda. A gente começa colocando a massa da autólise na batedeira e em seguida adicionamos o polish aos poucos. Deixe misturar por 1 ou 2 minutos em velocidade baixa e, se quiser, pode usar uma espátula de borracha para raspar a lateral para que todo o polish seja absorvido. Só então colocamos o açúcar. Assim que o açúcar for absorvido, aumente a velocidade. Isso ajuda a desgrudar a massa da lateral do copo. Deixe sovar por mais 2 minutos e agora já podemos adicionar o sal. Nesse momento você vai notar que a massa vai ganhar estrutura e ficar mais lisa. Com todos esses ingredientes incorporados, é um bom momento para monitorar a temperatura da sua massa. Nós não queremos que ela esquente, já que isso pode prejudicar a formação do glúten. O
O azeite, assim como qualquer tipo de gordura, deve ser o último a ser incorporado na massa. Ele precisa ser adicionado aos poucos e assim que colocá-lo, vai notar que a massa começa a perder estrutura, ficando mole e grudenta. Essa quantidade de azeite é o grande diferencial dessa receita e vai deixar a sua massa super macia e com um sabor diferenciado. Vai ser preciso aumentar um pouco a velocidade enquanto você continua adicionando o azeite. Se a massa estiver escorregando ao invés de sovar, ou caso ela se separe, você pode parar a batedeira e usar a mão para unir tudo. Forme uma bola para que o gancho consiga continuar a sovar e então ligue novamente. Uma das limitações de todas as batedeiras, qualquer que seja o modelo, é que elas esquentam a massa muito rápido durante a sova. Isso não acontece em uma masseira que é feita para aguentar massas mais pesadas como as de pizza, então eu recomendo ficar atento à sua temperatura. É importante a gente manter a temperatura da massa abaixo de 23 graus, porque acima disso o desenvolvimento do glúten fica prejudicado e tem início o processo de fermentação. É fácil notar quando isso acontece, porque normalmente a massa fica grudenta e começa a perder estrutura. Apesar de não ter sido planejado, isso aconteceu comigo durante a minha sova e no final das contas eu achei até bem interessante, porque eu vou poder te mostrar alguns truques simples que você vai usar para poder recuperar a sua massa. Vamos lá conferir! Num certo ponto, a temperatura da minha massa passou dos 23 graus e durante a sova esse nível de temperatura é prejudicial ao seu desenvolvimento. É possível notar a massa grudenta e sem estrutura, tudo isso em virtude da sua temperatura. Quando isso acontece, a melhor coisa a fazer é interromper a sova. A maioria das pessoas tende a achar que se trata de uma hidratação mais alta do que a sua farinha aguenta, mas nem sempre é esse o motivo. Sempre que isso ocorrer com você, cubra a massa e leve em geladeira por pelo menos 30 minutos. Durante esse tempo, a temperatura vai baixar e a farinha vai absorver melhor os ingredientes. Quando eu retirei da geladeira, minha massa tinha diminuído para 21 graus e já estava mais lisa e estruturada, então foi possível finalizar a sova na mão como eu sempre faço. Essa é uma massa que leva uma boa quantidade de azeite, então ela é bem macia. Se ela ainda estiver grudando um pouco, na hora de manuseá-la na bancada, você pode usar um pouco de farinha, mas tente usar só o suficiente para te ajudar nisso. Termine a sova formando uma bola e tente deixar a superfície da massa lisa. Quando a gente enrola a massa dessa forma, vamos criando uma tensão na sua superfície, que ajuda a manter a estrutura. Essa não é uma técnica difícil e tenho certeza que você vai pegar o jeito rapidinho. E assim, está finalizada a nossa sova. E como sempre, ela precisa descansar em temperatura ambiente por 30 minutos para desestressar e só então podermos boleá-la. Na hora de bolear, use farinha para a massa não grudar na bancada. A nossa receita rende 3 bolinhas de 270 gramas que nós vamos usar para abrir discos de 30 a 35 centímetros. No final, é só colocar as bolinhas em um recipiente fechado e levar para maturar em geladeira por 24 horas. Durante a maturação, os organismos vivos presentes no fermento vão atuar na massa, tornando-a mais digestiva, adicionando sabores e aromas mais complexos e proporcionando uma borda mais alveolada. Quando for assar, as massas precisam ser retiradas das geladeiras pelo menos 3 horas antes, e você vai saber a hora certa de assar quando elas tiverem dobrado de tamanho. Na hora de abrir, use a ponta dos dedos para empurrar os gases da fermentação para a borda, se quiser obter uma borda aerada e com alvéolos. Essa é uma massa bem macia e elástica e você vai abrir com facilidade, então fique tranquilo e não tenha pressa.
Para cozimento no forno caseiro, nós vamos inicialmente pré-assar a massa só com o molho de tomate. Distribua uma quantidade generosa de molho pelo disco todo para que a massa não cresça, exceto nas bordas onde queremos que isso aconteça. Eu recomendo que você use uma pedra refratária pré-aquecida por 40 minutos na temperatura máxima do seu forno. Essa pedra simula o piso de um forno em alta temperatura e despejar a massa sobre ela bem aquecida é o que vai proporcionar um bom crescimento da borda, gerando os alvéolos. Se por um lado eu recomendo muito que você tenha uma pedra refratária porque ela vai elevar o nível da sua pizza, mais pra frente eu vou te mostrar como fazer uma pá caseira para enfornar. Então esse é um utensílio que não há necessidade de ser adquirido, na minha opinião. O meu forno atinge 250 graus e o pré-cozimento durou 4 minutos. Depois de pré-assada, pode repor um pouco do molho caso precise e então podemos colocar os outros recheios. Fazemos isso porque os tempos de cozimento da massa e dos recheios são diferentes e se fossem assados juntos teríamos ou uma massa crua ou queijo queimado. Eu vou fazer uma marguerita, que é um sabor clássico, e prefiro colocar as folhas de manjericão depois porque eu acho que ficam mais bonitas. E você? Coloca o manjericão antes ou depois? Me fala lá nos comentários. Quero saber a sua opinião. As nossas pizzas vão cozinhar por mais 4 minutos e você pode usar a função grill do forno para ajudar a deixar a borda mais dourada. Gire a pizza no forno se perceber que ele está assando mais de um lado do que do outro. Caso asse uniformemente, isso não é necessário. O tempo total de cozimento pode variar já que cada forno é um forno, então fique de olho e quando as bordas estiverem douradas o suficiente, é hora de tirar a pizza.
Olha que legal essa dica. Esses são pedaços da embalagem de um eletrodoméstico. Eu cortei 2 partes iguais e colei para ficar bem firme. Ela tem 43 por 37 centímetros e esse lado do papelão é super liso e a pizza corre até melhor que uma pá de madeira. Depois de higienizar bem com álcool, funciona perfeitamente e pode ser usado no forno de casa. Eu uso bastante por aqui, recomendo. Eu fico por aqui, espero que você faça belas pizzas aí na sua casa e que esse vídeo tenha sido muito útil para você. Não deixe de se inscrever no canal, obrigado por assistir, um abraço e até o próximo vídeo.